Olá, gente. Sétimo ano. Tudo bem com vocês, gente? Sim. Oi. São só vocês dois mesmo ou tem mais alguém assistindo a aula? Só tem 2 pessoas assistindo. Você fala de todas as turmas, de todos os... Tipo, hoje, todo mundo? Sua aula até agora só tem 2 pessoas. Não, disso eu sei, né? Mas eu falo as outras aulas. Normal. Nas outras tinha, acho que eram 1 ou 2 pessoas faltando. Ah, tá. Então tá bom, né? Júlia. Gabriel. Maria Clara Lopes. Brenda. Pedro. Isso aí. 3, 4, 5. Vamos lá. Ontem a gente estava falando sobre o Césio 137, né? Para poder entender o processo, para depois eu chegar na parte de... Para entender o porquê que Goiânia tem algo parecido com Curitiba, né? Então, nós temos aí o medo do Césio 137, todo mundo compreendeu por quê ou não? Não. Vocês lembram do que a gente estava falando ontem? Sim? Então, você tem o Césio 137 em Goiânia. Então, Gabriel, você não lembra? Porque você faltou. Ontem você não veio, né? Então, Césio 137. Nós temos aí em Goiânia. Ele gerou muito alarde porque aconteceu o acidente radiológico lá em Chernobyl, tá? Na Ucrânia, 1 ano antes. Então, o que aconteceu? Teve uma explosão em Chernobyl, eles não falaram para ninguém. A população ficou brincando com as cinzas radioativas. As crianças, elas ficaram muitas delas deformadas. Todas as crianças que estavam ali na cidade passaram a ter leucemia. Se você entra em contato com um produto radioativo, você não vira um super-herói. Você vira um ser humano deformado, ou então um ser humano com leucemia, pelo menos. Tá? As crianças, elas passaram a ter leucemia, que é câncer no sangue. Okay? Elas não produzem os anticorpos e tal, como deveria. O sangue em si, né? Essas crianças que passaram a ter esses problemas de saúde, eles passaram a ser tratados, principalmente em Cuba. Mas as mães que estavam grávidas, as mulheres que estavam grávidas lá, os nenéns nasceram deformados e morreram logo em seguida. Elas tiveram que tomar remédio para aborto, para abortar o neném, porque não ia conseguir ir até o fim da gestação. As que foram até o fim da gestação, nasceu criança com 2 cabeças, criança com a perna esticada que tinha mais de 5 metros, sabe? Foi crescendo e estica, é deformado totalmente. Criança que é um ser humano, só que em formato de cachorro. Okay? Então, coisas do tipo. Dá para ver na internet, gente? Tem como ver, tá? São imagens fortes, não são imagens fraquinhas. Existem imagens que são apenas para pessoas acima de 35 anos, para vocês terem ideia. Então, é bem pesado. Então, assim, são imagens muito fortes de ser humano. São seres humanos que ficaram deformados por conta da radiação que teve em Chernobyl, tá? Hoje em dia, Chernobyl... Deixa eu
ver aqui para poder saber falar exatamente quanto tempo. Tem mais de 30 anos que aconteceu o acidente de Chernobyl. Data do acidente de Chernobyl. 26 de abril de 1986, gente. Então, 26 de abril de 1986 que aconteceu, tá? Então, vamos colocar aqui 1986. Cadê minha calculadora? Aqui. 1986 menos 2020. Aconteceu há 34 anos exatamente. Tá? Chernobyl. Minha mãe era viva, meu pai era vivo. Provavelmente alguns de vocês, os pais de vocês já tinham nascido também, né? Então, há 34 anos aconteceu o acidente de Chernobyl. O que aconteceu com esse acidente? Hoje em dia não tem ninguém morando lá. É proibido qualquer pessoa chegar perto. Tem sim pessoas que vão como turistas, coisas do tipo ali? Tem. Mas tem assim, só pode ir em período de muito, muito frio, que tá com neve, porque a neve abafa um pouco da radiação que tem ali no lugar. Então as pessoas andam ali, ficam 2 minutos e vão embora. Não pode passar de 2 minutos. Tá bom? Se ficar mais que isso, você tem problemas. Existe uma série chamada Chernobyl, que tem na Netflix. Eles não mostram coisas assim muito feias, coisas assim não, né? E mostra mais o que aconteceu depois. Quais foram as medidas que tiveram para poder solucionar o problema, tá? As coisas que aconteceu durante o processo, você tem vários vídeos que relatam isso. Tem um vídeo no YouTube que é 2 horas, eu assisti ele, em que relata tudo o que aconteceu para acontecer o acidente de Chernobyl, tá? Então, foi erro humano, foi erro na hora de construir a usina, tá? Então, foi o ser humano que fez isso. E é muito revoltante você pensar que um ser humano foi capaz de fazer um negócio daquele, explodir e matar tanta gente, e você ter radiação exposta no mundo inteiro. O que acontece? Quando você tem um nível alto de radiação que é exposto no mundo inteiro, você causa câncer em todas as pessoas que estão no planeta Terra. Ok? Então, como que eles sabem, por exemplo, a primeira radiação que teve grande proporção assim foi Hiroshima e Nagasaki, Segunda Guerra Mundial. Isso tem mais de 70 anos. Hiroshima e Nagasaki, antes de Hiroshima e Nagasaki, você teve alguns vinhos que foram engarrafados. Como que eles sabem se realmente o vinho é verdadeiro antes da Segunda Guerra Mundial? Eles fazem detecção da quantidade de radiação que tem dentro do vinho. Aí eles veem ali, não tem radiação, então é de antes da Segunda Guerra Mundial. Se tem nível de radiação, é depois da Segunda Guerra Mundial. Tudo que nasce no planeta Terra tem radiação. Depois da Segunda Guerra Mundial. Tudo. Uva que nasce, planta que nasce, ser humano que nasce, bicho que nasce. Tudo tem radiação. Depois da Segunda Guerra Mundial. Agravou mais quando? Quando você teve Chernobyl. Que a explosão de Chernobyl teve um nível de radiação 10 vezes pior do que Hiroshima e Nagasaki juntas. Certo? Aí você tem a explosão de Chernobyl, você passa a radiação ali, ó, circulando no planeta Terra o tempo inteiro. Durante 70 anos você tem circulando essa radiação. A radiação de Hiroshima e Nagasaki parou de circular em grande proporção, né? Porque já passou de 70 anos. E Chernobyl não parou, gente. Tem 34 anos só. Então, continua a radiação circulando no planeta Terra ali, ó, movimentando a radiação. Chances de nós termos câncer aumentou? Lógico, gente. Milhões de vezes mais do que na época que a minha mãe era criança, por exemplo. Certo? Por conta do nível de radiação que nós temos circulando no nosso planeta, por conta dessas usinas de Chernobyl, que explodiu e tudo mais. Aconteceu Chernobyl, eles não falaram imediatamente que aconteceu a explosão. Eles enrolaram, eles deixaram alguns dias. Quando acontece algo do tipo, você tem um comprimidinho que toma, eu não lembro o nome do composto, eu sabia o nome do composto, mas é um composto que tem que você toma esse comprimidinho que ele faz com que elimine toda a radiação do seu organismo. Ele vai sair em fezes e urina.
tá? Então, ele não toda, mas diminui muito, faz com que a pessoa não tenha tantos problemas, né? Então, existiram mães que estavam grávidas que nasceu com neném deformado. Existiram pessoas que estavam ali naquela explosão e que continuam vivas até hoje. Só que não pode mexer com nada de produtos eletrônicos, gasolina, coisas do tipo. Se pegar, a pele fica com o negócio assim, ó. Simplesmente desaparece a pele aqui, assim, ó. Fica no negócio, tá? Então, você continua tendo radiação. A pessoa tem essa radiação nela, né? Então, é muito complicado isso. Muito, muito mesmo. Certo? E vários problemas de saúde e assim por diante. Vários nenenzinhos, né, que estavam na barriga da mãe naquele período, ali naquele lugar. As mulheres, elas estavam grávidas e as mulheres não morreram. Por quê? Porque os filhos salvaram as mães. De que forma? Toda a radiação que era para ir para a mãe em si foi para o nenenzinho. E aí, os nenenzinhos nasceram, eles morreram, então já teve aborto, coisa do tipo. A mãe continuou viva, não tem radiação nela, mas o nenenzinho, ela perdeu um filho por conta dessa radiação. Deu para entender isso, gente? Tá dando para compreender toda a história da questão do que aconteceu lá, né? Então, como eles demoraram algum tempo para poder falar para a população, dar esse medicamento, você tem que tomar, acho que 24 horas depois que teve contato, porque senão já está no organismo há mais tempo e vai ter muita sequela. Eles demoraram uns 2, 3 dias para poder começar a ter medidas aí. Os animais que estavam ali, animais silvestres, cachorro, de casa, de rua, de tudo, eles foram mortos. Todos. Por quê? Porque eles poderiam andar e migrar para outras regiões e transmitir ainda mais e ter filhinhos, um monte de defeitos. Então, várias pessoas foram para a usina lá, próxima à usina de Chernobyl, na cidade de Ucrânia, lá em Ucrânia, e matou os cachorrinhos recém-nascidos, pequenininhos, de tudo quanto é jeito. Matou os cachorrinhos, matou tudo quanto é animal que tinha ali. Tá? Isso nessa série Chernobyl demonstra, que tem na Netflix, fala um pouco sobre isso. Existiram pessoas que foram realmente pessoas assim que salvaram pra caramba a vida nossa pra gente estar aqui hoje em dia. Em que sentido? Chernobyl explodiu e como que se explode uma usina, né? É um negócio muito surreal, mas explodiu por conta do ser humano que queria melhorar de cargo, então ele fez testes. O certo é o seguinte: se acontecer uma pane, ele tem que continuar circulando água lá na usina, porque se não continuasse circulando essa água, ela ia explodir. Porque é urânio enriquecido, é nuclear e ele é quente pra caramba, muito, muito quente. Então eles tinham que fazer esse teste para poder ver se continuava circulando água, se desse uma pane. E aí, toda vez que tentava fazer esse negócio, dava errado. Esse cara, ele queria subir de nível, né? Então, passar a perna no outro que ia subir no lugar dele. Então, ele ia fazer esse teste e ele ia ser reconhecido ali. Nisso, tem protocolos para poder ter essa usina funcionando, né? Se ela chegar a um nível mínimo de abaixo de 50 e poucos lá, de rotação, ela tem que desligar, esperar esfriar para depois ligar de novo, esperar tipo esfriar totalmente. O cara não fez isso. Ele foi contra todas as normas. Ele chegou ao nível 0 de produção e estava faltando energia na cidade para produzir armas e coisas do tipo na Rússia. Então ele colocou ao nível máximo de novo. Então superaqueceu muito rapidamente. Na hora, tem umas chaves de segurança que deu um problema, você coloca, aperta um botão e cai umas barras de metal com os materiais para poder acabar na hora a produção dessa radiação, tá? Para gerar nível 0 realmente. Só que essa barra ela foi construída com a ponta do material de grafite, que era mais barato, muito mais barato. Só que o grafite, ele esquenta, ele não resfria da forma que deveria ser. O que aconteceu? Na hora que baixou esse material ali, ele esquentou e fez explodir a usina. Várias outras usinas na Rússia eram produzidas dessa forma.
Então, eles conseguiram provar isso. As pessoas que provaram isso foram perseguidas, foram assassinadas. Algumas delas cometeram suicídio porque era melhor do que ser pego pelo governo depois. Mas elas falaram isso, demonstraram, conseguiram provar. E foi trocado esse material em outras usinas na Rússia para que não acontecesse outro acidente dessa forma. Aconteceu o acidente, ficou pegando fogo ali durante semanas e jogando radiação para tudo quanto é lado no planeta inteiro. Era nuvem radiativa. Tiveram pessoas de outros países que foram lá sobrevoar para poder filmar o negócio. Essas pessoas morreram. Simplesmente por sobrevoar aquilo dali. Aí, eles estudando tudo, foi feito, formou-se uma lava. Tipo uma lava vulcânica, só que muito mais quente, muito pior. De material radioativo. E essa lava estava corroendo a parte do fundo da usina. E ela estava chegando próximo ao quê? Ao lençol freático. Se chegasse no lençol freático, ia ter uma explosão muito pior e ter muito mais radiação para tudo quanto é parte do planeta. Ao ponto de talvez deixar a Europa com tanta radiação que não pudesse morar ninguém. Esse era o medo. Europa inteira, já pensou? Aí o que eles fizeram? Entraram em contato com alguns homens que eram mineiros, eles trabalhavam cavando buracos mesmo e tirando carvão, coisas do tipo. E eles assim, trabalhavam dessa forma, eles eram todos pretos de carvão. Não eram, né? Que eles trabalhando ficavam todos pretos de carvão. Nisso, eles chegaram nessas pessoas e conversaram a respeito. E aí os carvoeiros viraram, não, o que a gente quer saber é a real proporção do que é isso, o que a gente está enfrentando de verdade. E eles falaram, vocês vão entrar, vão cavar um buraco debaixo da usina, tá a usina que eles iam cavar um buraco debaixo da usina. Entre a usina e o lençol freático, tá? Essa lava acima deles ali, um pedacinho ainda da usina, e eles iam cavar um buraco para poder retirar aquela terra que está ali e colocar cimento aqui nessa região para barrar de uma forma que não passasse mais essa parte de lava radioativa passar e chegar ao lençol freático. Isso era necessário fazer, certo? Esses homens, eles estavam indo para um lugar para cometer suicídio. Porque eles não iam sair dali, tipo, e viver muito tempo, nem nada do tipo, né? Muitos deles foram para lá e foram trabalhar pelados, sem roupa nenhuma no corpo, de tão quente que tava. Tava tão quente, mas tão quente, tipo a 50 graus por aí. Por conta do calor, tava pegando fogo e com lava realmente acima deles. Então, ali embaixo tava muito quente. E aí, até teve um deles, assim, né? Eles falam a respeito, questionaram, mas vocês não estão com nenhuma proteção, nem nada do tipo? Eles falaram, não, pra que ter proteção? Vai fazer alguma diferença? Tipo, os que estavam lá monitorando também, eles estavam sem proteção, sem máscara, sem nada. Na verdade, não faz diferença. Porque o nível de radiação, ele é um raio tão pequenininho em que ele penetra o DNA da pele da pessoa. Não é a pessoa respirar igual o coronavírus. Ela atravessa a pele da pessoa e modifica o DNA da pessoa. Essa radiação. Então, não fazia diferença se eu usar máscara ou não. Se eu usar roupa de proteção ou coisa do tipo. Não. Teve uma pessoa, um desses caras que foram lá embaixo para poder pegar e fazer e cavar, em que um grão de areia caiu na boca dele, ele morreu na hora. Do tal grau de radiação que era ali. E eles foram para lá sabendo disso, cavaram esse buraco, e eles foram realmente heróis para toda a nossa população, para todo o planeta inteiro, porque seria muito pior do que aconteceu. Então, foram vítimas realmente de um acidente, né, que aconteceu ali nessa região. Tá, hoje em dia, tem gastos recentes, aconteceu gastos de ter que proteger toda a cidade para a população não entrar, para não ter gente entrando nem nada do tipo, tá? É perigoso, realmente. Existem turistas que vão para lá, como eu já expliquei para vocês. As coisas que as pessoas deixaram continuam exatamente do mesmo jeito que elas deixaram. Tá? Então, creches, casas, roupas, tudo elas deixaram e saíram de lá, foram para outra região. Elas não podem voltar para lá de forma alguma. É uma cidade fantasma abandonada. Tá? Se tornou a Floresta Vermelha, se vocês quiserem pesquisar a respeito, Floresta Vermelha.
que as plantas elas mudaram de cor devido ao nível de radiação que tem ali. E aos produtos que eles tiveram que jogar para poder diminuir a radiação e apaziguar ali. Eles jogaram areia, por isso que formou, esqueci dessa parte de falar antes, mas eles jogaram areia para poder acabar com o fogo. E aí, quando jogaram areia, a areia derreteu e aí se formou essa lava, né? Se não tivesse jogado, seria pior também. Então, é tudo isso junto. Como demorou muito tempo para eles falarem e tudo mais, você passou a ter muito medo e a população não pode voltar para a cidade, certo? Até hoje não pode ninguém morar ali, beleza? Então, eles passaram a ter medo que Goiânia também fosse dessa forma. Que ninguém pudesse morar em Goiânia, porque aconteceu um acidente radioativo em Goiânia, o Césio-137. Na época do Césio, foi um alarde muito grande. As pessoas que saíam, que eram de Goiás e iam para a praia, por exemplo, as pessoas lá na praia se afastavam quando descobriam que você era de Goiás. Porque teve o Césio-137 em Goiânia. Então, as pessoas tinham preconceito e medo, muito medo. As pessoas que moravam em Goiânia, que eram do bairro lá onde aconteceu, que é um setor central, quando elas iam ao médico, as pessoas que estavam em volta se afastavam, não conversavam, morriam de medo daquelas pessoas, porque acreditavam que elas estavam transmitindo algum tipo de radiação. Okay? Então, até passar isso, demorou algum tempo, né? E, gente, isso aconteceu, o Césio-137, há 33 anos. Chernobyl tem 34 anos, um ano depois, um ano e pouquinho depois, você tem o Césio-137 em Goiânia. Então, o medo era muito grande. Muito, muito grande. Vocês conseguem entender a proporção disso? Ou não? Sim? Claro que o Césio-137, ele não pegou fogo, ele não saiu radiação para tudo quanto é lado dessa forma, mas você tem, sim, em contato com o Césio, as pessoas que entraram em contato com o Césio, elas têm sequelas depois. Tem um amigo do meu esposo em que ele foi policial na época. Ele trabalhou na época do Césio-137. E ele comentou a respeito comigo que viam pessoas todas fantasiadas de branco, que eram, tipo, todas encapuzadas, pareciam um astronauta, lá do Rio de Janeiro. Ele chegava em Goiânia com a sua maquininha e passava a maquininha ali no negócio, né, para ver se tinha radiação ou não. E eles passavam a maquininha desligada para poder dizer que não tinha radiação, que estava tudo ok, que eles podiam ir lá e fechar o lugar. Só que eles nem pensavam na época, por que não tem radiação e eu estou fechando esse lugar que é proibido a pessoa entrar? Eles não pensaram isso. Eles tinham que fazer o trabalho deles. Então, ele era policial, civil na época. Civil não, era militar, policial militar. E vários policiais militares foram trabalhar nessa região ali, barrar e tal. Então, eles fecharam o lugar onde era a casa do cara que tinha levado e a menininha Leite das Neves comeu o Césio, certo? Então, ele barrou, ele fechou aquele lugar ali. Tiveram policiais os quais eles não informaram qual era a proporção do que poderia acontecer. Tiveram policiais que iam para casa e não se cuidavam, não tomava banho na hora que chegava com o sapato, andava na casa, e aí tinha neném, criança, filho de 2, 3 anos engatinhando, que entrou em contato com o Césio e morreu, tá? Assim, não foi informado claramente para todo mundo, ok? Então, ele mesmo teve contato com o Césio e a filha dele, ele teve, depois de uns 3 anos, ele teve uma filha. E a filha dele morreu. Foi a única menina que ele teve. A filha morreu. Nisso, ele entrou com um processo recentemente, né, contra o Estado, porque isso daí foi um erro realmente de quem era dono do hospital, né? Ele entrou com um processo por conta da filha dele ter morrido e tal. Beleza. Aí, o juiz falou para ele fazer um exame de sangue para ver se tinha Césio-137 nele. Ele falou, mas mais de 30 anos? Como que vai ter Césio dentro de mim? Aí, meu marido falou assim, pode fazer o exame que vai ter. Ele fez o exame e tem Césio dentro dele. Hoje em dia, ainda continua tendo Césio-137 dentro dele. Ele só chegou perto, gente. Ele não comeu, nem nada do tipo, não. Nisso,
A filha dele morreu provavelmente por defeito genético por conta do césio, mesmo depois a mulher dele tendo engravidado. E ele recentemente, ele toma remédios caríssimos por conta do Césio 137. Ele passou a ter dormência nos dedos das mãos e dos pés, por causa do Césio 137. Então, ele corre o risco de perder os movimentos dos braços e das pernas por conta do césio. Existem pessoas que têm dor de cabeça, existem pessoas que passaram a ter câncer de pulmão, câncer de... O césio, ele não tem um lugar específico onde ele vai ficar, se alojar. Então, cada pessoa, ele se aloja de uma forma diferente. Ele ficou em um lugar diferente no organismo da pessoa. Ok? E aí, essas pessoas que tiveram contato com césio, eles eram pegas, por exemplo, você vai andar de ônibus em Goiânia, eles pegavam essas pessoas fantasiadas de astronautas e passavam a maquininha. Se apitasse, pegava-se essa criança que fosse, se separava dos pais, o pai não tá, a mãe e o pai não tá, mas a criança tem césio, pegava a criança, levava para escolas específicas, tirava todas as roupas dela com um monte de outras pessoas em Goiânia, tá? Colocava essas crianças debaixo de chuveiro, pegava sabão, passava na criança, pegava uma vassoura mesmo, e a pessoa ficava com o cabo da vassoura lá do outro lado e fazia assim, ó, pra cima e pra baixo na criança, mandava ela pegar e virar. Criança, adulto, todo mundo junto. E lavava dessa forma. Então, a água todinha ia com césio, não era tratado, logicamente, né, não era retirado o césio. Foi encontrado o césio 137 na Argentina. De onde? Vindo de Goiânia. Tá? Então, as pessoas que viveram naquela época, o medo era muito grande, tanto de ir para Goiânia ou sair de Goiânia, comida não era comprada em Goiânia, quem tinha parente em Anápolis levava comida para as pessoas que moravam em Goiânia, minha tia morava em Goiânia, e o medo era muito, muito grande. Várias cédulas, dinheiros foram pegos com o césio 137. Claro que muito, uma proporção menor do que deveria, na verdade, acredito eu, né? Mas eles pegaram tudo, cavaram buracos 20 metros de profundidade da casa onde foi colocado o césio ali, cavaram esse buraco, tiraram terra, entulho, roupa, bicho de animal de estimação que tinha morrido, que tinha césio, rádio com césio, tudo com césio, e colocou dentro de tambores, e esses tambores cheios de radiação. Muitas das pessoas que colocaram isso não tinham proteção, não tinha roupa, era pago pessoa comum qualquer para poder fazer isso, algumas das pessoas. E elas levaram isso, né, passaram a ter radiação dentro dela do césio 137, radiológicos. E aí esses tonéis, né, um monte de produtos aí, eles colocaram lá em Abadia de Goiás, Abadiânia, não sei, é próximo de Goiânia, tá? Quer ver? Vamos descobrir. É mais fácil eu falar do que digitar. Aí eu falo no celular, eu sei o lugar exatamente. Espera aí. Vamos lá. Google, tudo hoje em dia no Google resolve, né? Césio 137, local hoje em dia. Goiânia. Não ficou. Deixa eu ver. Não. Cidade onde está o Césio 137 atualmente. De acordo com o G1. São 6.000 toneladas de lixo contaminado com Césio 137, como roupas, móveis e até casas. Todo o material está imerso no depósito de Abadia de Goiás. São 20 quilômetros de Goiânia. Então, Abadia de Goiás, você tem lá o Césio 137 depositado. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui o local. Porque não tem tanto perigo de vocês verem coisa que não deve, assim. É só o local. Cento e 137. Abadia de Goiás. O que tem nessa questão ali do Césio 137 e Abadia de Goiás? Foi feito isso daqui, ó. Eles colocaram uma manta protetora na parte de baixo, eles não cavaram um buraco e tal, coisas do tipo.
tá? Tem muito material falando sobre o Césio 137 em Goiânia e tudo mais, mas tem só 10 minutos de aula, tá, gente? Eles colocaram de uma forma, aqui, ó, tem o lençol freático, certo? Que tá passando aqui embaixo, ó, lençol freático. Tô mostrando com o dedo como se vocês estivessem vendo meu dedo, desculpa aí. Então, tá aqui, ó, o lençol freático aqui embaixo. Vocês estão vendo o compartilhamento de tela, né, gente? Sim? Então, Sim. lençol freático aqui é superfície da terra mesmo. Eles não cavaram um buraco para dentro, eles colocaram em cima mesmo, tá vendo? Então, eles colocaram aqui, por dentro, container de concreto armado. Então, você tem um container aqui de concreto, tá? Então, você tem o tubo de poço de armazenagem. Eles colocaram aqui todo um revestimento para poder proteger e não ter radiação ser exposta, tá? Colocaram alguns outros materiais de chumbo, aço, coisas do tipo ali para proteger e não ter radiação saindo, logicamente. E todos esses dejetos, roupas, animais, casas e tudo mais, foram colocados aqui nesses tonéis aqui, nessas coisas aqui, tudo radiológico, né, com Césio 137, armazenado e depois colocado a grama por cima. Então, foi protegido, lacrado e arrumadinho ali. Quando você tem chuva, tem todo um processo de passar por fora disso daqui, não ter penetração de chuva e entrar junto em contato com isso, tá, gente? Para não ter proliferação e contaminação no lençol freático. Beleza? E eles fazem análise da água que tem ali, faz análise do solo constantemente, tudo isso para poder ter a prevenção aí do Césio 137, tá? Então, lá na Badia de Goiás, tem como a gente visitar isso, tá? Tem como fazer. E aí, ó, aí olhando por cima é isso daqui, é um morrinho, né, de areia. De areia não, é um morrinho de grama. E aí você tem todo um processo. Eles fazem, pode ser o seco do tanto que for, eles têm irrigação nesse lugar para poder não ficar seco demais e ter rachadura, por exemplo, no concreto, coisa do tipo, certo? Então, eles têm todo um processo de proteção e monitoramento ali nesse lugar, tá? Muitas pessoas morreram, mas morreram num grau seguinte. São contabilizados em torno de 6 pessoas diretamente, por conta do Césio. Mas a proporção é muito maior que isso. Muito, mas muito maior mesmo, tá? Porque várias pessoas ficaram com sequelas, morrem por conta do Césio, só que não é contabilizado como vítima do Césio. Deu para entender? E tem gente até hoje viva que passou pelo Césio e teve contato e tudo mais com sequelas, como é o caso desse amigo do meu marido, que era policial ali na época, certo? Então, tem como visitar. Eu, na minha época, eu estava na escola, eu estava na 8ª série, que seria o nono ano hoje em dia, eu fui lá, na Badia de Goiás. Amei ter ido lá e ter aprendido a respeito, eles mostram, colocam alguns alunos até para poder vestir a roupa de espaçonave lá, para poder ver como que é andar com aquilo e tal. Eles pegaram um aparelhinho que mede a radiação e ligaram ali. Então, você tem um nível aceitável de radiação que a pessoa consegue sobreviver sem problema nenhum. E acima desse nível, passa-se a ser muito prejudicial à saúde, né? Então, é isso aí. Deixa eu ver. O que acontece com Goiânia após ter Césio 137? Goiânia, após ter Césio 137, passa a ser vista como uma cidade ruim, que teve Césio, que as pessoas passaram a ter medo e coisas do tipo, certo? Como eu tinha falado com vocês. E aí nós passamos a ter uma visão seguinte: vamos mudar a imagem de Goiânia. Então, o prefeito de Goiânia, a partir do Césio 137, passou a tentar mudar essa imagem de Goiânia. E entra agora o nosso conteúdo relacionado a Curitiba. Curitiba é tida como uma cidade principal, melhor de se morar, pela qualidade de vida, pela quantidade de árvores que tem na cidade. Ok? Então, o que eles passaram a fazer? Até essa visão de colocar muitas árvores em Goiânia e tornar a cidade de Goiânia uma cidade limpa, uma cidade ecologicamente bonita,
uma cidade que tem muita área verde, coisas do tipo. Então, essa propaganda de Goiânia relacionada a isso passou a ser intensificada após o Césio de 137, para as pessoas esquecerem o Césio e passarem a lembrar de Goiânia como uma cidade bonita, boa de se morar. Tem perigo da gente em Goiânia pegar um punhado de Césio e coisa do tipo? Gente, não tem isso hoje mais em dia, já foi limpado, você tem monitoramento constante, ainda hoje em dia tem monitoramento da região, tá? Lençol freático, solo, tudo mais, o nível de contaminação, de tudo. Vocês já ouviram falar, e já alguns talvez até já foram no Rio Vermelho, Teatro Rio Vermelho, não? Como chama? Centro de Convenções em Goiânia? Não? Nunca foram no Centro de Convenções em Goiânia? Centro de Convenções em Goiânia é onde aconteceu ali, onde era o hospital, se não me engano. E aí eles retiraram tudo, teve contaminação com Césio e tal, coisa do tipo, e eles construíram o Centro de Convenções. Todo mundo que passa ali pega um pouquinho de radiação. Mas não tem perigo de morrer por conta disso. Tem radiação no planeta inteiro, gente. É o que eu falei para vocês a respeito de Chernobyl, né? Você tem radiação no planeta todo. Então, não tem o que ser feito a respeito disso mais hoje em dia, não. O que deve ser feito é prevenir de acontecer outros acidentes do tipo, logicamente. Né? Eu vou refazer a chamada com vocês, tá? Gabriel, Brenda, Maria Clara Lopes, Júlia tá aqui. Rafael Ramos Guedes. Deixa eu ver. Cadê você, Rafael? Rafael Ramos. Tá aqui. Ana Clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Então, tá todo mundo com presença que está aqui agora, nesse exato momento. Certo? Tá faltando 3 minutos para acabar a aula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a respeito disso. Vocês conseguiram entender o porquê de Goiânia e Curitiba, dessa relação entre as duas cidades? Sim? Questão das árvores, de ter como referência uma cidade bonita, uma cidade florida, uma cidade cheia de árvores, de bem-estar, boa de se morar. Né? Então, Curitiba ela é tida como isso e ela tem referência a respeito disso, de uma das cidades melhores para se morar. E Goiânia começou a puxar isso nesse sentido para poder acabar com o resquício aí da imagem do Césio que ficou. Ok? Então, hoje em dia a gente vai para a praia, eles não lembram do Césio 137 mais. Ninguém fala do Césio 137, né? A gente lembra aqui e eu faço questão de recordar nas aulas que eu dou para que a gente tenha consciência do que aconteceu, é história, faz parte da nossa vida, né? E é importante a gente saber, para que isso não aconteça novamente. Vai que algum cientista sai daqui da sala, algum cientista que vai trabalhar em alguma usina nuclear, alguma coisa do tipo. Né? É preciso ter consciência que isso daí mata a gente, mata pessoas, tem sequelas e tudo mais. E vocês vão ter consciência disso, assim, espero que lembrem até lá. Vocês não falaram nada, gente, quando é na sala de aula, todo mundo comenta tanta coisa. Eu já ouvi falar sobre isso, não sei o quê, tá? Vocês têm alguma coisa para falar a respeito? Nunca tinha ouvido falar sobre o Césio 137, Chernobyl, coisa do tipo? Já ouvi falar, mas história. Ou história. Não entendi, Ana Clara. Sobre o caso eu já ouvi, mas a história eu nunca ouvi direito, por detalhes. Certo. Júlia, estava querendo falar alguma coisa? Do negócio de Chernobyl eu já tinha ouvido, agora do Césio 137 não. Não? Professora. Nossa. Pode falar. Ano passado, se não me engano, a senhora passou tipo a mão por cima do Césio, explicou só superficialmente. Foi. Foi a aula passada, eu falei bem pouquinho sobre o Césio. Mas para a gente entender o Césio, entender a proporção do que foi o Césio, para mim, eu acho que a gente tem que entender o que foi Chernobyl antes. Né? Do medo dessa população, do porquê que essa população estava com tanto medo de acontecer a mesma coisa que Chernobyl. Imagina, você não poder entrar dentro de Goiânia. Não existir Goiânia, ser uma cidade fantasma. Seria muito assim, estranho. É o que aconteceu em Chernobyl. E esse era o medo de acontecer em Goiânia. Né?
Então, você tem que entender Chernobyl para você entender essa proporção do que aconteceu em Goiânia. Claro que em